Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, quase, porque eu estou gravando agora e já é mais de 6 horas da tarde, né? Então eu gostaria de... Hoje eu não vou ficar muito assim, vocês não vão ficar me vendo, porque eu fiz uma aulinha onde eu vou mostrar alguma coisa aqui na minha TV, tá? Então eu fiz de uma maneira bem simples, porque eu não tenho nenhuma prática nisso, tá, gente? Então eu vou fazer hoje uma aulinha de interdisciplinar, tá? Nós já fizemos 6 atividades de matemática, então hoje eu vou fazer uma atividade, aliás, a 1 e a 2 de interdisciplinar, tá ok? Então eu vou sentar aqui do lado e vou passar para vocês alguns mapas e vou explicando tudo, tá bom? Peguem a folhinha 34, 35 e 36, tá bom? Então hoje nós vamos estudar o território brasileiro, a divisão e a administração do Brasil. Primeiro eu gostaria de falar com vocês que o Brasil ele está dividido por fronteiras. O que é uma fronteira? Em um mapa, as fronteiras são representadas por linhas imaginárias. Então vamos ver esse pedacinho. Em sala de aula, eu já falei para vocês que a geografia é o estudo do lugar onde a gente vive. Então, quando a gente pensa em geografia, lugar que a gente está, primeiro a gente precisa pensar que nós estamos no nosso planeta, que é a nossa primeira morada, né? Primeira e única morada. Quando nós vemos o nosso planeta lá do espaço, nós vemos só terra e oceano. Então nós vemos a parte de terra, que fica lá mais ou menos cinza, marronzinho, né, de longe, e bem azul a parte do mar, né, toda a parte marítima. Só ali que nós vemos que nós somos muito mais água do que terra, né? Mas nós vemos lá linhas, né, separando os continentes ou separando alguma coisa lá. Não, nós não vemos. Essas linhas, elas são imaginárias e são linhas de divisão política. Quando observamos um mapa político, aqui ó, quando observamos um mapa político, que é um mapa que representa os limites de município, estados e países. É possível conhecer o território de um país e também quais os países vizinhos. Então, o mapa político, ele é dividido para que seja administrado esses territórios, né, por pessoas, né? Cada pedaço de território, seja ele um país, seja ele um estado, seja ele um continente, né, ele é administrado, né, politicamente. Então as fronteiras ela é dividida politicamente, tá? Lá no planeta Terra, aí nós vimos um pedaço aqui, ó, do planeta Terra. Aí nós vemos que os países, eles são divididos, aliás, os continentes, né, eles são divididos em 3 Américas. Então nós temos a América do Norte, que é esse pedaço aqui, olha onde a gente está vendo aqui, onde indica essa seta preta. Depois nós temos a América Central, que é aqui, ó. A América Central, ela comporta entre essa linha azul e essa linha azul. Então ela não é muito extensa, tá? E nós temos a América do Sul, é onde está o nosso Brasil. Então aqui são todos os países que fazem parte da América do Sul, que é a Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então são todos aqui, ó, que pertencentes à América do Sul. Então a nossa primeira localização no planeta Terra é que nós estamos na América do Sul, tá? Tá ok. Então aqui nós vemos também um pedacinho da América Central, né? Que é essa parte aqui onde fica Nicarágua, Costa Rica, Panamá, El Salvador, que é esse pedacinho aqui, ó. Guatemala, Jamaica, Caribe. Então ela fica aqui na América Central. E depois nós vemos aqui, ó, daqui para baixo é tudo América do Sul, tá?
Então, o nosso país é esse aqui em amarelo, que é o Brasil. Aí vocês têm também um mapa na página 34, que mostra o Brasil, que está em vermelho, e todo esse pedaço aqui, ó, que é os países vizinhos. Então, essas linhas imaginárias, elas estão aqui, ó. Então, essa linha é a fronteira, todas elas são fronteiras, tá? É ela que separa um estado do outro, um país do outro, uma América da outra. Então, nós temos aqui o Brasil, e nós vemos que nós temos países vizinhos, né? Nós temos os países que faz fronteira. Então, nós temos aqui em cima dessa parte, já começa com a Guiana Francesa, tá? Tudo isso aqui é Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina. Os dois únicos países aqui que não faz fronteira com o Brasil é o Chile e o Equador, porque eles estão aqui, ó. Então, o Chile está fazendo fronteira uma parte com a Argentina e uma parte com a Bolívia. E aqui o Equador, ó, essa linha aqui, ela está fazendo fronteira com o Peru, tá? Então, fronteira é o que está aqui, ó, entre o amarelo, que está representado a cor do Brasil. Então, aqui foi usado essas cores para separar os estados, né, os territórios. Então, nós temos aqui, tudo isso em azul aqui é oceano, tudo isso aqui é oceano. Então, o nosso oceano que banha o nosso Brasil, que é essa parte que vem aqui, se chama Oceano Atlântico, tá? Nessa outra imagem, eu já saí da América do Sul, de todos os países, e peguei só o Brasil. Então, aqui não dá para vocês verem aí o nome dos estados, mas vocês podem pesquisar no mapa para ver direitinho todos os estados. Então, aqui nessas cores eu já estou representando o que o Brasil está dividido em regiões, tá? Então, aqui nós temos a região norte, né, aqui em cima. Depois, aqui embaixo eu tenho o sul, aqui é o leste e aqui é o oeste. Então, vamos lá por partes, são 5, né? Então, ó, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, tá? Então, nós somos 26 estados e mais o Distrito Federal, tá? Então, o Brasil é uma federação e é composto por 26 estados e o Distrito Federal. Então, aqui tem as fronteiras, tá bom? Não dá para vocês verem, mas aqui no nosso mapa, nós temos esse pedacinho que tá branco aqui, que é a nossa região, que é o Sudeste. Aí nós podemos ver no próximo slide. Não tem aqui, eu apaguei. Mas olha, eu tenho aqui o São Paulo, depois eu tenho aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá? Que são estados que fazem parte da região Sudeste. E aí nós vamos chegar nesse ponto. As fronteiras, elas são divididas como? Ou ela pode ser dividida por coisas feitas por homens, né? Que seria esse muro aqui, ó, onde divide Bulgária e Turquia, olha, é um muro. Ou ela pode ser natural, que é onde está separando aqui, ó. Aqui tem uma estrada, tem uma floresta, né? Que divide Haiti e República Dominicana. Então, nós vimos também entre Brasil e Uruguai, que tem essa parte da página 35, que tem lá uma bandeira, né? Tem uma bandeira, tem uma linha no chão e tem uma praça, né? Onde tem um monumento aqui, ó. Então, essa parte do monumento que vocês estão vendo aí na página 35, ela está separando, é um marco onde separa, que faz a fronteira, a divisa entre dois países, entre os países do Brasil e Uruguai, tá bom? Depois nós temos lá embaixo da folhinha 35 uma outra divisão, que seria a divisão entre Brasil e Paraguai,
E o que está dividindo aqui também é um lago. Então, esse lago, ele é natural, lógico, né? E a divisão do Brasil e Uruguai é por coisas, né? Por objetos feitos pelo homem, tá? Então, nós temos aqui também, eu trouxe mais esses dois exemplos. Bulgária e Turquia, que é esse muro. E aqui, que é essa floresta, né? Ou essa estrada aqui que faz limite com Haiti e República Dominicana. Tá, então a nossa localização. Então nós sabemos que nós aqui de Itatiba, nos localizamos na região sudeste, tá? O nosso estado é São Paulo e a nossa cidade é Itatiba. Ah, tá aqui. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Ó, aqui nesse mapa eu tenho São Paulo e eu tenho a região sudeste, ó. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então são 2, 3, 4. São 4 estados que formam a região sudeste, tá? Então a região é um conjunto de estados, tá? E o estado é um conjunto de cidades, de municípios, tá bom? Então, o nosso estado, ele está aqui. Vocês estão vendo esse pontinho pequenininho aqui? Ele é a cidade de São Paulo, tá? Esse pontinho pequenininho. Então, nós sabemos que o estado de São Paulo aliás, a capital de São Paulo é a cidade de São Paulo. A capital do Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro, que tá bem pequenininho aqui, tá? Então, a capital do Espírito Santo tá aqui, ó, que é Vitória. A capital de Minas Gerais tá aqui pequenininho, que é Belo Horizonte, tá bom? Aqui nós também temos várias cidades da nossa região, né? Jarinu, Atibaia, Mariporã, Nazaré Paulista, Piracaia, Joanópolis, Bragança Paulista, Pinhalzinho. Nós temos várias cidades aí. E aqui nós temos a cidade de Itatiba. Então, no nosso próximo grupo de atividades, a gente já vai ser mais específico com a cidade de Itatiba. Então, nós vamos estudar a geografia de Itatiba, tá? Tudo que diz respeito a Itatiba. Depois, nós voltamos de novo na nossa região, estudar a região sudeste, né? Os nossos estados e capitais, tudo o que diz respeito à nossa região, tá bom? Então, eu vou falar com vocês sobre a atividade. Então, aqui na atividade da 35, da página 35, tá lá, número 3. Qual elemento construído pelo ser humano foi usado para indicar o limite entre Brasil e Uruguai na fotografia acima? Então, eu acabei de falar, dá uma olhadinha aqui, veja o que tem aqui que está separando e escreve aqui para mim na linha, tem 2 linhas. Agora, observe essa outra imagem. Nesse caso, a fronteira é indicada por um elemento construído pelo ser humano ou por um elemento natural? E que elemento é esse? Então, faz ele pequenininho, sabe? Não tem linha aqui para fazer? Faz pequenininho aqui do lado, embaixo, que vai caber, tá bom? Depois, na página 34, a 34 tem também atividade lá. Identifique no mapa as fronteiras e responda. Então, vamos voltar lá. Ó, tá aqui. Identifique no mapa as fronteiras do Brasil, depois responda. A maior parte das fronteiras brasileiras é marítima ou terrestre? Bom, vamos lá explicar. As fronteiras que vêm pra cá, olha, tudo que tá aqui é tudo terrestre, porque não tem água aqui, tá vendo? Ó, é só continente. As fronteiras marítimas são essas que estão na costa do Brasil, onde é banhado pelo oceano. Então eu falo que elas são marítimas, porque nós também temos fronteiras marítimas, tá? Tem um pedaço do mar que pertence ao Brasil e dali em diante não pertence mais. Então nós temos fronteiras marítimas para lá e nós temos a terrestre para cá, porque ela fica num lugar onde tem territórios, tá? Então vamos lá. A pergunta quais são a maior parte das fronteiras brasileiras? É marítima ou terrestre? O que vocês acham?
Qual é a maior parte? É essa ou é essa, tá? 2. Quantos e quais países fazem fronteira com o Brasil? Então é só contar. E eu já falei para vocês quantos são e quantos não são. Então, olha, tá aqui, ó, desde a Guiana Francesa. Aí vocês vão ver que tem 2 países aí que eles não estão fazendo fronteira com o Brasil, está fazendo fronteira com outro país. São 2, coloque aí para mim, tá bom? Depois lá na página da continuação da atividade 2, tem lá. Os limites entre os estados e municípios são definidos por lei. Os governos estaduais e municipais têm autoridade para governar apenas dentro dos limites de estados ou municípios. Então, vocês vão ver lá que tem até placa, né? Na pista lá, ó, do lado aqui no acostamento, dizendo que até ali é o limite, tá? Então, de um lado fica uma cidade, do outro lado fica outra cidade. E por que que ele o governo é definido por lei? Porque cada cidade ela é administrada por um prefeito. Então, o prefeito de Itatiba é só de Itatiba, o de Morungaba é só de Morungaba. Então, tem um pedaço que pertence para Morungaba e um pedaço que pertence para Itatiba. Então, a placa tá aí para poder definir o limite, né? A fronteira. Então, nessa aqui é Pindamonhangaba e eu não consigo ler a outra, tá? Que não tá dando para ver. Roraima é o estado brasileiro que tem menor número de municípios, tá? Então, aqui tem um pedaço de Roraima. Então, vocês vão contar quantos municípios tem o estado de Roraima, tá? Então, essa atividade nós já fizemos em sala de aula, tá? Como ele tá aqui para ser feito e precisa ser feito, então vocês vão fazer ele de novo. Eu acredito que vocês já tenham esquecido, mas é bom relembrar. Então tem um pedaço de Roraima e vocês vão contar quantos municípios tem e vai colocar na A. Na B, identifique a capital do estado de Roraima. Então, qual será que é o estado de Roraima aqui? Se a gente precisa ver, lá na legenda tem os limites municipais. Depois eu tenho aqui, vamos lá, ver o estado de Roraima. Que será que é o estado de Roraima? Acharam? Eu acho que vocês vão receber essa atividade aqui em preto e branco, ou vai ser imprimida em preto e branco, e vocês não vão conseguir ver nada, tá? É muito provável que vocês não vão conseguir nem ler o que está escrito aqui, porque eu peguei umas atividades de interdisciplinar que não tinha nem como corrigir, tá? Então, só por isso eu vou contar para vocês que a capital de Roraima é Boa Vista, tá bom? C. Agora escolha outras cores e pinte os municípios que fazem limite com a capital de Roraima. Cada um de cada cor. Então, faça o possível para fazer. Então, se eu tenho Boa Vista aqui, vocês vão ver quais são os estados que fazem fronteira. Então, tem que ser aqueles que estão aqui, ó, nessa linha. Um para cá, outro para lá, para cá, outro para lá. Mas ele tem que estar nessa linha imaginária, tá? Se ele estiver longe dessa linha, ou se tiver outra cidade perto dessa que está aqui, ela não é. É só o que está aqui, ó, do lado da linha, que é a fronteira. Quantos municípios fazem limite com a capital? Quais são eles? Então, vocês vão contar quantos tem e escrever quais são, tá? Se por acaso tiver muito ruim a impressão, não precisa fazer, tá bom? Ou então pesquisa, gente. Abre a internet e vai lá, pesquisa. Digita na barra de pesquisa estados, municípios do estado de Roraima. Qual a capital de Roraima, tá? Então, vocês conseguem ver pesquisando, tá? Então, vai lá na internet e pesquisa se não conseguir ver por aqui, certo? Então, eu acredito que interdisciplinar, por agora, é só isso, tá? Agora, eu gostaria muito de conversar com vocês para que vocês fizessem todas as atividades. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui para mim.
Eu gostaria que vocês fizessem todas as atividades, tá, gente? Se vocês não souberem, tiverem dúvida, fala comigo. Eu tenho poucos alunos no grupo, mas eu quero atender bem todos que tem aí, tá bom? Nós já recebemos uma planilha da Secretaria da Educação, onde a gente vai pontuar todas as atividades que forem entregues. Se tiver em branco, a gente vai pontuar que está em branco. Se tiver incompleta, a gente vai pontuar que está incompleta. E nós vamos arquivar todas essas atividades para que no final a gente consiga fazer um conceito, tá? Bimestral com elas. Então é muito importante que vocês façam essas atividades, que vocês entreguem na escola. Assim que tiver data para recolher essas atividades, que é o segundo bloco, né, das atividades domiciliares, eu aviso vocês. Então, por enquanto, vai fazendo esse que tem aí. Se tiver alguma coisa que não fez, procure fazer, porque eu peguei atividades de 12 alunos. A maioria, mas eu acho que foi só o Jean que fez todas. Vários alunos fizeram só aquelas que eu dei na primeira semana, que foi a que eu dei, e as das formadoras, né, que vem da prefeitura, não foi feito nenhuma. Então procura colocar em ordem isso aí, porque aí eu já trouxe para casa, já corrigi. Então eu vou separar tudo em pasta direitinho. Cada momento em que a prefeitura disser nessa data entregue a atividade, vocês vão ter um tempo para entregar e eu vou lá buscar, tá? Eu vou buscar, eu vou trazer em casa, eu vou corrigir, e aqui eu tô fazendo todas as anotações em que vocês estão mais com dificuldade para poder estar ajudando mais, tá bom? Então, por hora, eu quero parabenizar o Jean Carlos, que ele fez tudo, né? Ele fez tudo, ele não acertou tudo, mas ele fez tudo e ele acertou a maioria. Eu acredito que 95% mais ou menos ele acertou. Então, gente, vamos fazer a nossa parte. Eu aqui tô fazendo a minha, né? Não é obrigatório o professor gravar aula para aluno, não é, né? Eu estou fazendo isso de iniciativa minha, estou fazendo como eu posso, do jeito que eu posso, de uma maneira muito simples, né? Não tenho muito suporte para isso, mas eu quero ajudar. O intuito é ajudar. Eu quero que vocês progridam, que vocês aprendam, que vocês não percam, né? Esse ano, porque a aprendizagem está aí. Ninguém pode falar que não foi atendido, né? Porque tem as da prefeitura, tem as do estado, que está no YouTube, que também pode ser visto, né? Que pode ser assistida às aulas da TV educativa, que é do estado, né? Ou pelo YouTube. Então, vocês, todos os alunos estão sendo assistidos, né? Eles estão sendo atendidos quanto à educação. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. É por isso que cada um de nós temos que dar a nossa parte de esforço, tá? Para que no final o prejuízo não seja tão grande, que a gente possa salvar muita coisa do que a gente estaria tendo, né, se tivesse aula presencial, tá bom? Então, logo eu gravo outro vídeo terminando a interdisciplinar, voltando, né, na parte de Itatiba, agora só a parte de Itatiba. Depois tem uma outra parte que eu vou terminar, que sobre nossa região sudeste, né? E depois eu vou gravar para vocês matemática, tá bom? Então, assim que vocês tiverem terminado a matemática, o Jean Carlos já postou para mim que ele terminou o segundo bloco já de matemática. Então, assim que vocês forem terminando, passa para mim pelo WhatsApp, tá bom? Que eu já vou dando uma olhadinha, se eu ver que ainda tem alguma dificuldade, eu vou sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigada. Fique com Deus.